Boa noite, pessoal. Vamos começar as videoaulas agora para facilitar esse processo de aprendizagem. Estou com o foninho aqui na mão para ficar melhor o áudio. Espero que todo mundo esteja bem na medida do possível durante esse processo de quarentena, pandemia, isolamento social. Espero realmente que todo mundo esteja bem, que Deus esteja abençoando todo mundo. E vamos às nossas aulas, né? Então, o assunto de hoje é sobre banhos galvânicos, que é um conteúdo que está dentro da galvanoplastia, que é uma técnica conhecida como deposição de um metal sobre outro metal, primeiramente, e depois, com o tempo, ela foi se aperfeiçoando. Hoje tem a deposição de metal sobre tecido, sobre ABS, polímeros em si. Então, várias técnicas, né, de metalização. Também a galvanoplastia é conhecida como galvanostegia, é um termo muito menos usual, tá? Mas também é conhecida. Se você ver esse termo, não se assuste também, tá? Então, vamos ver alguns princípios, começar por alguns princípios da galvanoplastia que são bem importantes, tá? Qual a finalidade da deposição de um banho metálico sobre uma peça já de metal? Primeiramente, a eletrodeposição ela tem três princípios básicos. Primeiro, proteção contra a corrosão na maioria das vezes. Visual, estético, para melhorar o aspecto da peça, um aspecto mais brilhoso, opaco, uma outra cor. E também para recuperar dimensional, porque muitas vezes a peça, devido à corrosão, ela perde o dimensional, o que mecanicamente deixa ela inapropriada para uso no equipamento que ela está acoplada. Mas alguns banhos galvânicos eles conseguem ter uma espessura muito boa de eletrodeposição, o que permite você recuperar algumas peças. Isso é muito comum nos banhos de cromo duro, na recuperação de eixos, rolamentos. Então, é uma técnica muito usual nesse tipo de peça, tá? Dentre esses aspectos da galvanoplastia, esses três principais aspectos, né? Decorativo, protetivo e dimensional. A galvanoplastia também ela tende a um princípio. Qual é o princípio que ela funciona? Não existe galvanoplastia sem troca de elétrons, tá? Então, um dos metais vai reduzir e o outro vai oxidar. Geralmente, nesses banhos galvânicos se usam anodos. O que é anodo? Anodo é um barramento metálico que pode ser do mesmo metal que vai ser eletrodepositado ou um outro anodo para fazer o contato, para ajudar nessa troca de elétrons. É muito comum também, às vezes, usar anodo de chumbo, anodo de grafite. Em alguns banhos de anodização, anodos de aço inox. Mas, geralmente, para banhos de zinco e níquel, você usa os próprios anodos do metal, tá? Que eles vão ser dissolvendo no banho, repondo, né, a concentração do metal que vai sendo consumida para eletrodeposição. Então, o princípio básico da galvanoplastia é a troca de elétrons, tá? Em meio a uma solução do metal. Geralmente, quando você tem um banho, você vai ter um banho galvânico, você vai ter alguns equipamentos que são primordiais, que não tem como não tê-los, tá? Um dos equipamentos que eu posso dizer é o retificador, que vai fornecer a corrente elétrica para fazer a eletrodeposição. O tanque, que na maioria das vezes é um tanque de PVC ou PP de algum polímero, porque metalizado não pode ser para não ter perda ou fuga de elétrons, né? Os barramentos, que são chapas, barras de cobre, geralmente são de cobre ou aço, mas o cobre é mais utilizado pela melhor condução elétrica de elétrons, né? Então, esses barramentos, eles vão permitir que as peças sejam acopladas a eles por gancheira, na maioria das vezes, tá? Eu falei do retificador, do tanque, dos barramentos, que são primordiais, bomba-filtro. Todo banho eletroquímico ele precisa de uma bomba-filtro para circulação. Por quê? Conforme os anodos vão se dissolvendo, por mais que você ensaque os anodos com sacos próprios para anodo, para reter sujeira, impurezas, partículas maiores que às vezes se desprende desse metal, que ele não tem 100% de pureza, sempre tem alguma impureza contida nele, o banho precisa ser filtrado continuamente por uma bomba-filtro que contém um carvão ativado dentro ou algum outro elemento filtrante. Por quê? Quando você fala em banho de galvanoplastia,
qualquer impureza ela pode causar o que é chamado de pitchings. Pitchings é umas manchas que elas têm um formato parecido com um cometa, que é um desprendimento de gás. Ou também, fora isso, ele pode adicionar aspereza à peça. Porque quando você vê um banho galvânico, você vê a superfície, ela é superfície lisa. A tato, você não consegue identificar uma rugosidade, uma aspereza. Só que quando o banho tem muito contaminante, por muitas vezes você consegue ver e sentir também essa aspereza. Então é muito importante essas bombas filtros para garantir uma eletrodeposição boa. E também a eficiência do banho, porque quanto mais impureza tiver no banho, mais perda de elétrons você tem e você corre o risco de não ter um bom funcionamento do banho, tá? Outra coisa importante, eu falei dos materiais, né? O banho galvânico, retificador, também para corrente elétrica, já falei. Então, esse princípio, esses são o básico para uma galvanoplastia, para um banho galvânico, tá? Dentro do banho galvânico, existem dois tipos de técnica. Uma técnica na qual você tem o metal como catodo, que é a mais usual, no qual você tem um anodo de sacrifício ou um anodo para corrente, e na qual o metal é um anodo, tá? Então, essas duas técnicas podem ser usadas, depende da finalidade, tá? Dentro da galvanoplastia, antes do banho propriamente dito de eletrodeposição, existem algumas etapas muito importantes de serem feitas. Uma primeira etapa, que é adicionada ao fluxograma de processo, é a etapa da desengraxe químico, do desengraxante químico. Esse desengraxante químico, geralmente, ele é um desengraxante alcalino, 100% das vezes, praticamente, ele é um desengraxante alcalino, à base de hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, e um detergente, e qual a finalidade desse desengraxante químico? A finalidade dele em si é a remoção de óleos e graxas mais pesados e superficiais da peça. Então, geralmente ele é quente, ele funciona a 100, 120 graus Celsius, geralmente numa concentração de 100 gramas por litro, tá? Após esse desengraxe, nesse desengraxante ele não ataca o dimensional. Então a peça muitas vezes fica de 10 a 15 minutos nesse desengraxe, por quê? Até que a peça se aqueça, o óleo se dissolva e ele vá para a superfície do desengraxante, ok? Depois do desengraxante químico, tem uma etapa chamada decapagem ácida. Essa decapagem ácida ela pode ser feita com ácido clorídrico ou sulfúrico ou uma mistura dos dois. Geralmente se usa uma mistura dos dois para atacar melhor. Por quê? O que essa decapagem ácida vai fazer? Ela vai remover oxidações e incrustações que porventura estejam numa peça. Nesse processo de decapagem ácida, tem que ter muito cuidado, porque ele é um banho que ele ataca o dimensional da peça. Então, geralmente, a peça permanece na decapagem ácida no máximo por 2 minutos. O mais usual é 1 minuto e não mais que isso, tá? Feito isso, a peça vai para um desengraxante eletrolítico. Normalmente, ele é catódico. O que vai acontecer? Esse desengraxante, ele vai fazer com que aconteça que a peça por um momento se torne um anodo e vai desprendendo o gás dela. Com esse desprendimento de gás, vai tirar micropartículas e impurezas superficiais da peça que porventura ainda estejam presentes, mesmo depois da decapagem ácida, e faz com que ele permaneça mais limpo e dê uma melhor eletrodeposição. Esse tempo de desengraxante eletrolítico pode ser de 5 até 10 minutos, não muito mais que isso, tá? A partir disso, você vai direto para o banho de eletrodeposição. Nesse banho de eletrodeposição, a peça já entra limpa, né? E entre uma etapa e outra, entre o desengraxante químico e a decapagem, sempre vai ter as lavagens entre uma etapa e outra, tá? Ele vai para o banho de eletrodeposição do metal em si, tá? E depois desse banho de eletrodeposição, muitos dos banhos galvânicos sofrem uma passivação. Por quê?
para aumentar o tempo de resistência à corrosão, o tempo de vida útil. E essa passivação geralmente é um cromatizante, à base de cromato. Ela pode ter várias colorações que variam do azul, amarelo, verde, oliva, verde, preto. E ela aumenta muito o tempo de resistência à corrosão. Pessoal, então aqui é a parte mais inicial da galvanoplastia. A seguir eu também vou colocar um vídeo sobre o banho de zinco alcalino e zinco ácido. E ficamos por aqui por enquanto.